Na noite de hoje, o nosso Marconi vai trabalhar conosco o tema A Tradição Palingenésica do Oriente e a Reencarnação no Espiritismo, dando sequência ao nosso estudo sobre a reencarnação e as questões que envolvem este grande tema. Portanto, nós vamos passar a palavra para o nosso Marconi e que tenhamos um estudo profícuo. Está aberto, Marconi, o microfone. Que Jesus nos inspire, nos envolva, nos abençoe, nos oriente e guarde. Assim seja. A gente está dando continuidade ao estudo de reencarnação, e aí, quando eu fui pegar para estudar, eu digo, pô, Simval já pegou, gastou metade do assunto. No final, na discussão, Raimundo auxiliou gastando a outra metade. Aí a gente agora vai aqui voltar muito ao que eles falaram, ao que eles colocaram na quinta-feira passada, mas vamos tentar olhar com outro olhar, com outra ótica, de outra forma. Então, como vocês podem ver aí no slide, né, tem um tema. Deixa eu vir passando aqui o meu. E aí, logo no segundo slide, passa aí, por favor, Rui. A gente observa que no Espiritismo, em sua mais simples expressão, que é um dos livros da codificação, a gente só lembra do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Alguns lembram da Gênese, outros de Obra Póstuma, mas dificilmente a gente fala do Espiritismo em sua expressão mais simples. E a gente vê essa frase, que é uma frase bem conhecida na doutrina. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Antes de começar a entrar nos slides e a gente entrar nesse tema que é proposto, eu estava lembrando das discussões da última apresentação de Rui em relação ao tema alma gêmea e aquela discussão de Emmanuel, e eu lembrei de um texto que tem lá em Há 2.000 anos. Eu vou ler uns pedacinhos aqui para a gente refletir sobre o texto que está em Há 2.000 anos. E aquilo que eu tinha dito lá, que na verdade o problema não é Emmanuel, mas o problema é quem lê Emmanuel e a forma que lê. Olha que coisa interessante. No primeiro capítulo do livro Há 2.000 anos, Emmanuel começa conversando com um amigo dele, Flamínio Sevérios, e aí ele diz assim: há tempos, em visita à tua casa, tive a ocasião de conhecer mais intimamente o teu velho liberto grego. Parmênides falou-me da sua mocidade e permanência na Índia, dando-me conta das crenças hindus com as suas coisas misteriosas da alma. Acreditas que cada um de nós possa regressar depois da morte ao teatro da vida em outros corpos? Primeiro capítulo de Há 2.000 anos, Emmanuel traz toda a ideia de reencarnação, mas a gente não vê os leitores comentando sobre reencarnação. Comenta de alma gêmea. E aí Flamínio responde: de modo algum. E aí começa a falar. Começa o diálogo entre eles e Emmanuel diz assim: entretanto, meu amigo, começa a pensar que ele tem razão. Como poderíamos explicar a diversidade da sorte neste mundo? Por que a opulência dos nossos bairros aristocráticos e a miséria do Esquilino? Esquilino é um bairro pobre de Roma. A fé no poder dos deuses não consegue elucidar esses problemas torturantes. Vendo minha desventurada filhinha, com a carne dilacerada e apodrecida, sinto que o teu escravo está com a verdade. Que teria feito a pequena Flávia nos seus 7 anos incompletos para merecer tão horrendo castigo das posterdades celestiais? Que alegria poderia encontrar as nossas divindades no soluço de uma criança e nas lágrimas dolorosas que calcinam o coração? Não será mais compreensível e aceitável que tenhamos vindo de longe com as nossas dívidas para com os poderes do céu? Reencarnação, Livro dos Espíritos. Ninguém faz uma nota lá do lado de Há 2.000 anos, questão, número tal, do Livro dos Espíritos. Mas a gente lembra da alma gêmea.
A gente lembra do romance, mas não lembra desses conteúdos que Emmanuel consegue trazer no livro. E continua a conversa, eu estou pulando um monte de parágrafo. E aí ele diz assim, entretanto, minhas observações não surgem tão somente a propósito da filhinha. Há muitos dias ando torturado com o espantoso enigma de um sonho. Um sonho? Como pode a fantasia abelar desse modo a fibra de um patrício? Lentulus diz, sonhos há que se distingue da fantasia, tal a sua expressão da realidade irretorquível. Tem na obra de Kardec sonhos? A gente escreve aqui do lado, sonhos, livro dos espíritos, questão tal, livro dos médios, tal. E ele começa a narrar, recolhi-me cedo, voltando do Senado, recolhi-me cedo, e junto de mim a imagem de Temis. Temis é a deusa da justiça, que guardamos no altar doméstico. E aí ele vê que Temis aparece para ele e começa a falar de uma realidade que ele começa a lembrar. Realidade, eu sonho, não sei dizer, mas vi-me revestido nas insígnias de cônsul, ao tempo da República. Parecia-me haver retrocedido à época de Lúcio Sérgio Catilina, pois o vi a meu lado, bem como a Cícero, que se me figuravam duas personificações, do bem e do mal. Sentia-me ligado ao primeiro, Catilina, por laços fortes e indestrutíveis, como se estivesse vivendo a época tenebrosa de sua conspiração contra o Senado e participando dela, com ele, da trama ignominiosa que visava a mais íntima organização da República. Prestigiava-lhe as intenções criminosas, aderindo a todos os seus projetos com a minha autoridade administrativa, assumindo a direção de reuniões secretas, onde decretei assassinos nefandos. Num relâmpago revi toda a tragédia, sentindo que minhas mãos estavam nodoadas de sangue e de lágrimas do inocente. Ele continua descrevendo essa encarnação dele, e aí a gente vê a humildade dele se colocar como, de fato, um espírito endividado em busca do progresso, em busca da ascensão, para alcançar a unidade divina. Mais adiante, ele vai levar Flamínio, o amigo dele, até o porão da casa, onde vai mostrar um busto do antepassado dele, do avô dele, que, segundo ele, a face é igual a dele, e chega a pegar documentos e mostrar como a caligrafia eram semelhantes. Então, a gente vê que a doutrina espírita, que o Livro dos Espíritos, que Kardec trouxe a ideia de reencarnação para os nossos dias. Aí, coloque no slide, por favor, Rui, que tem conceitos. Então, a gente vê conceitos, reencarnação, né? Prefixo ré, do latim, encarnare, volta à carne, retorno da alma ao espírito à vida corporal, mas de um outro corpo, e essa outra palavra grega com o mesmo significado. Pale de novo, gênese de nascimento. O slide seguinte, por favor, Rui. E aí veio uma dúvida que foi até Simval que colocou para mim, porque eu tinha a mesma ideia dele, eu pensava como ele. Eu pensava como Simval, que a palavra reencarnação tinha sido cunhada, tinha sido utilizada junto lá por Kardec, né, em 1857, no Livro dos Espíritos. Uma palavra criada como espiritismo e espírita. Aí eu fui procurar a origem dessa palavra reencarnação. E, na verdade, a palavra reencarnação, até para minha surpresa, volto a dizer, eu pensava como o Val pensava, ela foi cunhada antes, nos séculos XVI e XVIII. Encontra-se essa palavra registrada, né, como tem aí, que surgiu do latim tardio, o termo erudito é acadêmico reincarnatio, reincarnationes, que em seguida passou para as línguas românticas e para o inglês, em francês. Essa informação está no dicionário de latim. E a codificação é no século XIX. Então, na verdade, o que Kardec, o que o Livro dos Espíritos, o que os Espíritos fazem é tornar essa palavra acessível, popular, conhecida. A ideia de reencarnação, a percepção, como a gente vê de forma tão natural no primeiro capítulo do livro Há 2000 anos, é originada da doutrina dos Espíritos. Próximo slide, por favor, Rui. E aí, para a gente adentrar o tema, a gente vai passar rapidamente, porque esse daí já foi colocado por Simval na semana passada. A gente tem a palavra ressurreição,
que muitos tomam como sinônimo de reencarnação, era muito usado no Velho Testamento e no cristianismo primitivo como se fossem equivalentes, mas hoje a gente tem uma distinção bem tranquila. Reencarnação é o retorno em um corpo diferente e ressurreição é o retorno no mesmo corpo. Só que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando todos esses elementos do corpo estão dispersos, é absorvido, volta ao éter. Então, a ressurreição, retomar aquele corpo para a ciência é algo impossível, não é uma ideia que a doutrina espírita trabalha. Tem exemplos no Evangelho que Simval trouxe de ressurreição, a filha viúva Naim, Lázaro, a filha de Jairo. Outra palavra, por favor, Rui, adiante. Outra palavra é metapsicose, e aí vem do grego. Embora empregada no mesmo sentido da reencarnação, tem significado diferente, pois supõe ser possível a transmigração da alma, ou seja, a reencarnação de um corpo para o outro, sem ser obrigatoriamente dentro da mesma espécie. O próximo, por favor, Rui. Como assim não na mesma espécie? Porque ele permite a possibilidade da alma humana reencarnar até no reino animal e no reino vegetal. Era uma crença muito difundida na pré-história, na antiguidade. A gente encontra relatos disso nos textos do Egito, do grego, romano, da China e até mesmo da Índia. A próxima. Para a doutrina espírita, a teoria da metapsicose é falsa, né? Pois a transmigração da alma no homem para o animal implicaria na ideia de, eu detesto essa palavra, estou lembrando de Bento agora, Rui, de retrogradação evolutiva. Retrogradação evolutiva, o que entra em desacordo com dos principais pontos da doutrina, que quer dizer que o espírito apenas progride, nunca retroage. Próximo, por favor, Rui. E aí vem, a pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, no sentido de que não admite a reencarnação da alma nos animais. Isso está no que é o Espiritismo. A alma não retrograda, mas que progride sem cessar. Suas diferentes existências corporais se realizam na humanidade. Cada existência é para ela um passo adiante na senda do progresso intelectual e moral, o que é bem diferente. Allan Kardec. Próximo, Rui, por favor. No Livro dos Espíritos, também na questão 612, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta a nascente. A gente vê aqui no Livro dos Espíritos também. Próximo, por favor, Rui. Poderia, e aí a gente surge com outro tópico ainda dentro desse tema reencarnação, para a gente avançar para o tema próprio do estudo. Poderiam os espíritos apresentar sob forma de animais? No Livro dos Médiuns, no capítulo 6, no número 30, tem essa observação. Isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essa aparência. Quem fez o módulo 1 do NEFA, quem fez o módulo 3, quem fez o módulo 2, 3, 4, o 5, o 6, sabe que o perispírito tem uma propriedade que é a plasticidade. Não é que o indivíduo reencarnou no animal e se apresenta como animal porque reencarnou no animal, mas simplesmente porque o perispírito tem essa propriedade de plasticidade e ele pode tomar aquela forma. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. Pela plasticidade, ele pode tomar aquela aparência momentânea e o médio vidente, ou quem observa, vê-lo daquela forma. For absurdo acreditar-se que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isso. Raimundo, delete essa parte. Origem. Aí a gente começa a falar um pouco sobre a ideia de reencarnação no Oriente. Tomara que eu consiga passar essa ideia. A origem, né? De onde vem essa ideia
da reencarnação, de onde vem essa a ideia, né? A mais antiga fonte histórica onde se encontra referência à reencarnação estão nos Vedas. O que são os Vedas? Os Vedas são escritos filosóficos e religiosos da doutrina hindu. Há uma discussão muito grande em relação à idade dos Vedas. Alguns colocam 10.000 anos antes de Cristo, outros 7, 8, 8, 8, 5, 8, 3, 2, 1.000 e poucos anos antes de Cristo. Não se tem um consenso, né? Aqueles mais apaixonados pela cultura hindu, pela doutrina indiana, pela Índia, colocam lá 10.000 anos antes de Cristo. Mas nunca se chegou a um consenso. Mas, com certeza, são os textos mais antigos onde aparece referência à ideia de reencarnação. Próximo slide, por favor. E aí, dentro dos Vedas, os Vedas são muitos escritos. São diversos livros. Dentro desses livros, dentro dos Vedas, existe o Mahabharata. O que é o Mahabharata? São mais de 100.000 versos que conta a história do rei Bharata e de toda a sua descendência. É formado por 18 livros. O Mahabharata é formado por 18 livros. E o 6º livro do Mahabharata é o Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita, hoje está difícil, o Bhagavad Gita vai descrever a epopeia do Senhor Krishna e uma guerra entre os Pandavas e os Kauravas, que são descendentes do rei Bharata. É um livro muito alegórico, é um texto muito alegórico, é um texto difícil de você se debruçar sobre ele e estudar e tentar tirar as ideias. Muito interessante. E eu catei do Bhagavad Gita, abri o Bhagavad Gita, e fui catar algumas passagens, só do livro 2º, alguns versículos, são versos, né? São versos, que traz essa ideia que a gente tem de reencarnação, para a gente começar a caminhar e começar a falar sobre reencarnação e fazer a comparação com a doutrina espírita. A história de Krishna, ela tem pontos bem semelhantes ao nascimento do Cristo. Da mesma forma, tem passagens, tem coisas que são idênticas. Krishna, o pai de Krishna, Vasudeva, e a mãe estão presas. Ele é retirado do ventre e transportado para um outro ventre porque o rei queria matá-lo. E aí ele nasce no ventre de uma pastora em um lugar bem distante. Quando o rei descobre, começa a matança, sai matando todas as crianças da Índia. E ele é paqueiro, né? Então pastor também, como Jesus. Tem essas coisas assim bem semelhantes. E o que é que acontece no Bhagavad Gita? Pegar o Mahabharata para a gente chegar no Gita. O Gita é a batalha. O Bhagavad Gita vai ser uma batalha entre primos, comandados um por Arjuna e outro por Duryodhana. A essência do livro é a seguinte: você tem duas parece até o Velho Testamento, né? Você tem pai Abraão e você tem duas descendências. E depois eles vão se enfrentar lá na frente. A mesma coisa, você tem o rei Bharata. Bharata aqui não é B-A-R-A-T-H, significa, até o nome da Índia, né? Aquele enamorado pelo divino. Enamorados pelo divino é o nome oficial da Índia. E dentro da história, o pai dos Pandavas era o herdeiro do trono. E em um jogo de dados, de fato, em um jogo de dados, ele perde o reino, tem que ficar anos exilados numa floresta e depois um ano sem ser reconhecido. E quando retornam, que tenta retomar o reino, é negado e eles vão entrar numa batalha. No momento que vai iniciar a batalha, Arjuna pede que Krishna, que é o cocheiro dele, leve ele até o campo de batalha. Mas Krishna não é uma divindade? Os dois
os dois exércitos, quando vão entrar em guerra, vão pedir ajuda a Krishna. E aí, quando os dois chegam lá, Krishna disse, olha, eu dou o exército a um e vou para o exército do outro para ser consultor. A Arjuna escolheu que Krishna fosse consultor e as tropas foram para o outro exército. E quando vai... É alegoria. Quando vai começar a guerra, que a Arjuna pede para ir para o meio do campo de batalha, que ele olha para o outro lado, ele vê o avô dele, vê os primos dele, vê uma série de familiares dele, amigos, etc. E disse, eu não vou combater. Eu não vou guerrear. Qual o sentido disso aqui? E começa esse diálogo, que está no capítulo 2º do Bhagavad Gita, de onde eu tirei texto. Parece loucura, mas acredite em mim, é assim mesmo. É uma alegoria, você tem que se debruçar e extrair os ensinamentos. No versículo 12 do capítulo 2, versículo 12, capítulo 2. Nem sequer estamos neste mundo. Isso é Krishna falando para Arjuna. Krishna falando para o discípulo Arjuna. Nem sequer estamos neste mundo pela primeira vez. Eu, tu, esses nobres cuja morte possível lamentas, todos vivemos aqui antes e nunca deixaremos de existir. Obviamente, se você pegar esse texto sem as ideias do Livro dos Espíritos, você vai ficar meio perdido, né? Mas pegando a bagagem que a gente já tem, pensando em Kardec, pensando na questão dos Livros dos Espíritos, nas questões do Livro dos Espíritos, nem sequer estamos nesse mundo pela primeira vez, não é nossa primeira encarnação. Krishna falando para Arjuna, quando você pega os outros livros, o Ramayana, quando você pega os Vedas, você vê que existem várias encarnações de Krishna. Krishna é o mesmo Rama reencarnado, é Vishnu reencarnado, Arjuna tem outras reencarnações que estão nessas obras. Então, Krishna diz a ele, olha, não é a primeira vez que a gente está aqui, nós já reencarnamos, eu, você e esses indivíduos aqui que vão guerrear. Todos vivemos aqui antes e nunca deixaremos de existir. E aí ele está falando, como nunca deixaremos de existir? Ele está falando da essência do espírito, ele não está falando do corpo de carne. A gente vai ver isso nos textos seguintes. Quando ele chega no versículo 13, ele diz assim como o ego, é como ele chamou o encarnado, preserva intacto o fio da percepção de si mesmo ao longo da infância, da adolescência, juventude e velhice, assim a alma encarnada, a expressão que está, a alma que infunde consciência ao ego, ou seja, a alma encarnada, o espírito no corpo, mantém sua percepção ininterruptamente, não apenas etapa após etapa da vida terrena, mas em cada corpo que penetra. Quando você tem a ideia de reencarnação, você mantém esse conhecimento, a percepção de uma vida para outra. A ideia está aí presente. O próximo, Rui, por favor. São vários, a gente vai, depois a gente volta. Ó filho de Kunti. Kunti é o nome da mãe de Arjuna. Ó filho de Kunti. Sensações como calor e frio, prazer e dor são gerados pelos sentidos em seu contato com o mundo. Ele está falando de corpo carnal. O frio, o calor é do corpo de carne. Não passa de ideias transitórias, ou seja, o corpo de carne é transitório. Cada qual com começo e fim. Ó descendente de Bharata, Arjuna, que é descendente do rei Bharata, suporta com paciência, tenha paciência. Quando você está no mundo, você está vivendo a coisa do mundo. Essa sensação, frio, calor, medo, do prazer, é do mundo, é transitório, é passageiro, tudo passa. E aí ele vem, ó flor entre os homens. Krishna chama Arjuna de um monte de coisa. Dificilmente ele repete o nome Arjuna. Ó flor entre os homens. Aquele que permanece calmo e equilibrado nunca se importa com a dor ou o prazer, pois tem consciência de que viverá eternamente. Aquele que já tem um conhecimento, aquele que alcançou o grau de um espírito superior, nada aqui da Terra abala, você não perde mais a paciência com os presidentes que nós temos, você não perde, você tem a ideia da continuidade, você tem a compreensão do todo. O irreal não pode existir o corpo, o real não pode deixar de existir o espírito. O sábio conhece a natureza última da realidade.
o que é e o que não é. O sábio conhece isso. Você sabe o que é carne e o que é espírito. O que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. O espírito sopra onde quer. Próximo, Rui. Por favor. Só ele, o espírito imutável, a tudo permeia e jamais perece. Nada pode destruir sua realidade eterna. A imortalidade do espírito, só ele é imutável, só o espírito é imutável. O corpo perece. O corpo, após a morte, desaparece. O espírito não, tudo permeia, jamais perece, jamais vai ser destruído, vai continuar numa realidade eterna da criação até tender, né, a unidade divina. Versículo 18. O que se vê como tendo uma existência que chega ao fim são esses trajes carnais, o corpo físico. O que chega ao fim é o corpo, o escafandro. Imutável, imperecível e ilimitado é o eu, que neles habita. O que é imutável, imperecível e ilimitado? O espírito, dotado dessa sabedoria, ó descendente de Bharata, lança-te à batalha, porque Arjuna não queria ir para a batalha. Essa coisa da batalha da guerra tem outra interpretação que não vem a alegoria. A alegoria não vem aqui ao estudo da gente. A gente quer pensar na reencarnação. Então, o espírito imutável, imperecível e o corpo perecível. No 19, aquele que considera seu eu eterno, seu espírito, e verdadeiro capaz de matar. Aquele que considera seu eu eterno e verdadeiro capaz de matar alguma coisa, aquele que julga que ele pode ser morto, nenhum desses conhece a verdade. Se você acha que vai, no raciocínio de Krishna, destruir o outro, você não conhece. Você não conhece o verdadeiro porque o espírito não se mata, nem é morto. O espírito é eterno. O que você vai fazer é destruir o corpo físico, porque alguém quer invadir seu reino, alguém quer matar aqueles que estão sob sua proteção. Aí entra numa questão, eu vou colocar material para não entrar na coisa alegórica, que a Arjuna era da classe dos kshatriyas, ou seja, dos guerreiros. Era a tarefa dele, era dever dele, era a obrigação dele defender. A defesa, por profissão, vamos colocar assim, entre aspas, pela classe que ele pertencia, de ser um kshatriya, era dever dele, então ele tinha que cumprir o dharma, tinha que cumprir o dever. Olha, estão querendo invadir aqui e vão matar as mulheres e as crianças. Vão invadir a cidade, então cumpra seu dever. Vamos lá, Rui, por favor. No 20. O eu nem nasce nem morre. O espírito não nasce nem desencarna, não encarna nem desencarna. Tampouco vindo a ter existência, deixará alguma vez de existir. Não tem nascimento, é eterno, é imutável, sempre o mesmo, não é afetado pelos processos comuns associados ao tempo. O eu não morre quando o corpo é morto. O espírito é eterno, é imutável. Depois de criado, a gente não conhece o processo de criação, ele vai dizer isso mais adiante, ele não morre, ele não perece, ele não termina, não tem fim. Ou se tem, a gente não conhece, mas pelo menos na doutrina espírita, ele é infinito. Gravitar para a unidade divina, eis o destino nosso, da humanidade. Quem sabendo que o verdadeiro eu, o eu ser lei espírito, quem sabendo que o verdadeiro eu é imperecível, indestrutível, imutável e não nascido, achará que este eu é capaz de provocar a destruição de outro eu. Ó Parta, quem está matando quem? Se ela é indestrutível, é imutável, não foi nascido, você não é capaz de criá-lo, como é que você acha que é capaz de destruir? Como é que você acha que é capaz de matar o espírito? Você vai matar o corpo. Krishna deixa bem claro, o que vai acontecer aqui é a perda do corpo físico e não a perda do espírito. Próximo, por favor, Rui. Assim como a pessoa deita fora as roupas desgastadas e veste novos trajes, assim a alma encarcerada no corpo descarta-o quando já está gasto, substituindo por outro. Na reencarnação, assim como a pessoa deita fora a roupa desgastada, assim como você muda a veste, você tira uma roupa e coloca outra. A alma faz o mesmo com o corpo. Quando aquele corpo cumpriu a sua função,
descarta e renasce em um novo corpo. 23. As armas não podem ferir a alma. As armas não podem ferir o espírito. O fogo não pode queimá-lo. A água não pode molhá-la. O vento não pode ressecá-la. Isso acontece com o corpo físico, mas o espírito não. O espírito está além disso. Não pode ser ferido, não pode ser queimado, não pode ser molhado. A gente está falando de espírito, para depois não vir um engraçadinho lá no final, mas o perispírito não sofre as consequências. O perispírito é corpo. A alma é invulnerável. Se pode queimar, molhar ou ressecar. A alma é imutável, tudo permeia, está permanente, tranquila, inamovível, a mesma eternamente. Vamos lá? Próximo, Rui, por favor. Acho que ali tem algum erro, mas depois eu confiro. 25. Não se pode sequer conceber a alma por meio da razão. O eu é imaterial e informe. Aprende esta verdade e abstente de lamúria. Para de chorar, para de reclamar. Isso é, como é que ela foi criada? A gente não pode conceber o espírito, né, a alma encarnada por meio da razão. O eu imaterial e informe. A gente vê a dificuldade que os espíritos têm para descrever, né, para Kardec, é uma centelha, é como se, é assim, é mais ou menos. Mas como é que a razão vai descrever? Se perguntar a gente como é o espírito, a gente vai ficar lá na centelha, é assim, tal. Kardec diz, os espíritos diz, mas é imaterial, é informe, não se pode conceber por meio da razão, como ele fala. O 26 e o 27. Se, porém, imaginas que essa alma nasce e morre incessantemente, mesmo nesse caso, ó Arjuna, não deves te afligir por isso, porque o que nasce precisa morrer, e o que morre precisa renascer. Para que chorar o que não pode ser evitado? Krishna está querendo convencê-lo a batalhar e deixar bem claro que o que morre é o corpo. O corpo vai chegar ao fim. Né? De alguma forma ele vai chegar ao fim. Então por que você está se preocupando se a alma não vai acontecer isso com o espírito? E aí vem o 28. O começo de todas as criaturas permanece encoberto. A questão da origem. Como foi que foi criado? Quando? De que forma? De que maneira? Então, o começo de todas as criaturas permanece encoberto. O meio está manifesto e o fim novamente imperceptível. Ó Bharata, ó Arjuna, por que então lamentar esta verdade? Próximo foi, por favor. Alguns contemplam a alma com surpresa. De modo semelhante, outros a descrevem como prodigiosa. Outros ainda ouvem dizer que a alma é maravilhosa. E há outros que, mesmo depois de ouvir tudo a respeito da alma, de nenhum modo a compreendem. Ó Bharata, o Uno que reside nos corpos de todos é eternamente inviolável. O espírito é inviolável. Não te lamentes, pois com o que ocorre no mundo manifesto. Não se lamente com o mundo de carne. O reino dos céus é o objetivo. Próximo, Rui. Obrigado. Mesmo quando vemos as coisas pessoalmente do ponto de vista do dever dármico, não há motivo para sofrimento ou hesitação. Nada convém mais a um kshatriya, a classe que ele pertence, cujo dever é lutar pela justiça, do que defender o que é correto, verdadeiro. Feliz e abençoado és tu, que está disposto a dar a própria vida por semelhante causa. A morte te abrirá os portões do paraíso. Aí tem uma ideia dos hindus que eles colocam o mérito não no fruto da ação, mas sim na ação. Como assim? O resultado, para Krishna, na interpretação dele, o resultado não é o importante. O que é importante é o que deve ser feito, o dever. Pegar um exemplo bem terrível. Se a gente pegar o fruto da ação, morrer, matar alguém, todo mundo vai dizer
que matar alguém é errado. O fruto da ação é a morte. Então, matar, a morte, é errado. Mas vamos criar uma condição da legítima defesa. Alguém vai explodir, está com cinto de bomba, cheio de bomba, e vai entrar num templo religioso, vai explodir. Você é um guarda, um policial, percebe aquele ato, está distante, e a única forma de você evitar que aquele indivíduo entre no templo e exploda todos é tirando a vida dele. O fruto é a morte. Mas a ação, qual a ação correta a ser feita? Tirar a vida daquele indivíduo ou deixar que ele tire diversas vidas? Então, quando Krishna coloca isso para Arjuna, ele está fazendo esse raciocínio. O problema não é você tirar a vida. O problema é qual a ação correta a ser feita nesse instante. Você que é um chat, você que é um guerreiro, você que foi treinado e preparado a vida toda para agir neste momento. Por que você agora não quer combater? Por que agora você não quer defender os seus? Por que você não quer defender a cidade? Por que você não quer defender as mulheres, as crianças que ficaram na cidade? Ele continua: se porém recusares esta oportunidade de travar o bom combate, repelindo assim teus deveres, incorrerá em pecado. As outras pessoas, longe de te reverenciar, enxovalharão teu nome. Para um homem que se respeita, a desonra é verdadeira, porque a morte. Eu não vou entrar na interpretação alegórica desse texto, tem diversas, tem várias formas, mas o que a gente quer trazer aqui é como nos Vedas, como no Mahabharata, como no Bhagavad Gita, existia a ideia de reencarnação, de imortalidade do espírito, da existência do corpo, enfim, essas ideias. E a gente continua caminhando. Próximo slide, por favor, Rui. E aí a gente vai para o Código de Manu, que também faz parte da literatura indiana. No livro 12, Manu faz referência sobre o destino das almas daqueles que morreram, usando as seguintes palavras. Escreve lá no Código de Manu: após a morte, as almas dos homens que cometeram más ações tomam um outro corpo para a formação do qual concorrem os 5 elementos sutis e que é destinado a ser submetido às torturas nas zonas inferiores. Quando as almas revestidas desse corpo sofreram as penas purificadoras, penetram nos elementos grosseiros aos quais se unem para retomar novo corpo, voltar ao mundo e concluir sua evolução. A gente vê que nesse texto a gente tem a ideia de reencarnação, de pluralidade de existência, de novos corpos, de uma alma e de um corpo físico. A gente só não tem a conexão que a doutrina espírita vai trazer. Sim, mas como isso se dá? Como é que o espírito se liga? Quando se liga? Qual a finalidade? Isso é o grande método de Kardec. Né? Trazer a explicação, trazer luz, colocar luz, tirar esse véu e fazer com que isso fique compreensível para a gente. A gente lendo agora, a gente identifica com facilidade, mas porque a gente já passou por Kardec. A gente já bebeu lá em Kardec. Já teve essa ideia, já tem a ideia mais debulhada. Kardec já fez o trabalho de garimpagem que permite com que a gente leia o texto e compreenda o que Manu queria dizer. O próximo, por favor, Rui. O próximo é um papiro de Anana. Anana é um vizir. Vizir é como se fosse um primeiro-ministro. Ele é vizir, escriba, né, que faz uma espécie de secretário, primeiro-ministro, e secretário do faraó Sete II. Isso está em 1320 anos antes de Cristo. Aí a Nana diz: os homens não vivem somente uma vez, partindo em seguida para sempre. Observe que esses ensinamentos lá no Egito Antigo, ele só era dado, ele era restrito a um grupo de indivíduos, não era do povo. O povo não tinha acesso a essa informação. Isso era dos grandes iniciados. Então, os homens não vivem somente uma vez, partindo em seguida para sempre. Eles vivem numerosas vezes e em numerosos lugares.
já traz uma informação a mais, lugares, não é só no mesmo lugar, em lugares. Embora não seja sempre neste mundo, outra informação. Você vê informação de reencarnação, muitas vidas, em lugares diferentes, em até mundos diferentes. Entre duas vidas há um véu de obscuridade, a erraticidade. A porta abrir-se-á no fim e nos mostrará todas as câmaras que nossos passos atravessaram desde o começo. Depois que você tem acesso às informações de Kardec, é fácil decodificar o texto. Mas pega um texto desse, 1320 anos antes de Cristo, para você ter... Como assim? Mundo? Que mundo? A gente ainda nem sabia que a Terra era redonda, a gente ainda está... E olha que tem gente que hoje ainda está na terraplanagem. Então, é bem complicado. Ananda continua no próximo slide, por favor, Rui. Ele continua. O homem vem à existência numerosas vezes. Entretanto, ele não sabe nada de suas vidas passadas. Outra informação, esquecimento do passado, está lá em Kardec. Fica fácil para a gente. A não ser que, ocasionalmente, um sonho, lembra de Emmanuel? Um sonho ou um pensamento conduz a alguma circunstância de sua vida precedente, as lembranças do fato passado. Mas ele não pode lembrar-se quando, nem onde esse acontecimento se produziu. Ele conhece somente alguma coisa de familiar. No fim, portanto, todas as suas vidas passadas despertarão nele. As almas que se conhecem em uma encarnação encontrar-se-ão talvez em uma outra encarnação, atraídos uma para o outro. Mas por qual razão todos dois o ignorarão? Que a gente estava discutindo no sábado passado. Almas que se conhecem se encontrarão, não se encontrarão, almas afins, almas gementes, almas gêmeas. Tudo isso, Ananda, 1320 anos antes de Cristo, traz no papiro. Próximo slide, por favor, Rui. Aqui eu só vou dar uma pincelada, porque acredito que no NEF, era até para confirmar isso, eu terminei não observando. No site do NEFA tem uma palestra de Ana Cristina Barbosa, em que ela descreve o mito de Er, e um artigo da Revista Espírita. É bem interessante, e aí a gente vai observar lá, né? Vai lá, dá um clique, dá uma moral no site do NEF, procura a palestra de Ana Cristina, Platão, o mito de Er, e um artigo da Revista Espírita, e aí vocês vão ver como a cultura grega traz isso. É um soldado grego, R mesmo, é um soldado grego que ele desencarna, só que o desencarne dele, digamos assim, ele entra no estado de catalepsia, letargia, dá um Google, então vai lá no Livro dos Espíritos e vê o que é catalepsia, letargia. Ele entra nesse estado e é levado e vê como esse processo de desencarne, reencarne, vai numa caverna, passa por juízes e descreve tudo isso. Ana comenta o texto de forma bem legal. Então, as ideias da reencarnação nas obras de Sócrates, de Platão, de Pitágoras. Pitágoras chega a descrever até 5 reencarnações que ele teve na obra dele. Próximo slide, por favor, Rui. Informações sobre vidas passadas e futuras são encontradas em toda a Cabala. A Cabala é o livro dos judeus, e a gente viu como Simval trouxe alguns textos na quinta-feira passada, que, de acordo com muitos eruditos hebraicos, representa a sabedoria escondida atrás das escrituras. Zorá, um dos principais textos cabalísticos, diz, esse é texto judeu, as almas têm que reentrar na substância absoluta de onde emergiram. Para alcançar isso, contudo, tem que desenvolver todas as perfeições, o germe das quais está plantado nelas mesmas. E se não satisfizerem essa condição durante uma vida, terão que começar outra, uma terceira, e assim por diante, até que tenham adquirido a condição que as capacite a reunião com Deus. Nesse texto judaico da Cabala, fica bem claro que é necessário nascer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de vidas necessárias até
que você possa encontrar, tender a encontrar com a unidade divina. Até a união de Deus, quantas vidas forem necessárias. Pegando só para a gente ver o caso de Emmanuel, quando a gente observa que ele foi Públio Lentulus Sura, e aí ele descreve com toda a humildade do que Públio fez, Públio Sura fez, os assassinatos, os crimes, etc, etc. Depois ele descreve a vida dele como Emmanuel, como Públio Lentulus, com Lívia, as complicações, os méritos e deméritos. E nas obras seguintes, a dificuldade do escravo na história, de Damiano, de Quinto Varro, enfim, e depois a reencarnação de Manuel da Nóbrega, a gente compreende como é difícil esse ciclo evolutivo. Não é fácil. Não é fácil. A gente tem que pedir misericórdia, orar, vigiar, para a gente poder caminhar. E é bem interessante que aí as pessoas também só ficam presas lá na ideia de alma gêmea. Quando você vai para o capítulo 6 de Há 2000 anos, que tem a conversa do Cristo com ele, o Cristo diz a ele assim, você tem esse segundo ou milênios para seguir comigo. É a mesma proposta feita ao jovem rico. Vai, larga tudo, vem e segue. A mesma feita a Pedro. Vai, larga tudo, vem e segue. A mesma feita a Levi. E nossas escolhas, elas podem fazer com que nossa marcha seja abreviada a 1 segundo, 2 ou milênios. Desfazer erros pode perpetuar milênios, muitas existências. E Emmanuel chega a descrever lá nesse primeiro capítulo que a diferença de encarnação dele de Públio Lentulus Sura para Públio Lentulus só foi 94 anos. 94 anos depois ele reencarna e não andou muito, não. Isso acontece com a gente, infelizmente. O próximo, Rui, por favor. O próximo é bem interessante, porque a gente vai encontrar a ideia da reencarnação no Alcorão. Você está de brincadeira, você está de gozação no Alcorão. Os caras vão te pegar, os talibãs vão te pegar. Não vão pegar não, porque está lá, o Alcorão diz. E tu estavas morto. E ele te trouxe de volta à vida. Ele causará a tua morte e te trará novamente a vida. E no fim te unirá a ele próprio. A ideia de reencarnação. Ou não? Tu estava morto, trouxe de volta, depois voltou. E para não pensar que é loucura minha, entre os seguidores do islamismo, especialmente os sufis, acreditavam que a morte não é uma perda, pois a alma imortal passa continuamente por diferentes corpos. Jalaluddin Rumi, um famoso poeta sufi, escreveu. O poeta sufi escreve: eu morri como um mineral. Eu acho esse texto fantástico, fantástico. Eu morri como um mineral e tornei-me uma planta. Saiu do reino mineral, chegou ao reino vegetal. Eu morri como uma planta e elevei-me a animal. Saiu do reino vegetal, foi para o reino animal. Eu morri como um animal e me tornei um homem. Saiu do reino animal, o reino nominal. Por que devo temer quando perdi algo ao morrer? A gente morre todos os dias e a morte faz parte dessa evolução. Vamos lá, Rui. Aí Kardec, no que é o Espiritismo, ele coloca, em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado pelas necessidades de uma causa, nenhuma opinião pessoal. É ou não é um fato. Por isso que tem aquela ideia, a reencarnação, o dogma. Porque se você tirar a reencarnação desse mundo nosso, desse mundo de prova e expiação, desse estado evolutivo que nós nos encontramos, perde o sentido de tudo. Eu costumo dizer que a única coisa assim que para mim é irremovível em doutrina espírita é a unidade divina, Deus. Deus, isso é fato. Acho que em qualquer mundo, fato. Mas a reencarnação, se a gente tirar do nosso contexto espírita atual, se a gente tirar desse mundo de prova e expiação, porque quando você diz assim, nos mundos superiores há necessidade de reencarnação, quando chegar lá, a gente vai descobrir. Eu vou adiantar a vocês que eu não vou voltar para informar vocês. Quando eu chegar lá, eu não volto mais. Eu não volto para a Terra, não volto, não. Então,
Quando chegar lá, a gente vai ter essa ideia se nos mundos superiores, como é que se dá a reencarnação, se tem reencarnação, se não tem, como é que essa coisa vai acontecer. Mas para nós aqui, isso é um fato, isso está demonstrado, isso é experimentado. Quando a gente apresentou lá o caso de Dolarkin, ele fazia isso, ele recebia as psicografias, ia lá, procurava os indivíduos, nasceu, viveu, era assim, era assado, tal. E a Stevenson tem um monte de casos comprovados, os Dalai Lamas, enfim, você consegue provar, né? E aí, continuando lá o texto, por favor, é um fato. Não é um sistema imaginado, é um fato. Se está demonstrado que certas coisas que existem são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitir que elas são fatos da reencarnação, pois se ela está na natureza, não poderia ser anulada por uma opinião contrária. Próximo, por favor, Rui. E aí a gente vai ver que esse é o grande... Eu só coloquei aqui um pequeno resuminho de onde a gente encontra a reencarnação no Livro dos Espíritos. Mas todas as obras, todas, sem exceção, todas as obras de Kardec, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, Gênese, todas, Céu e Inferno, você vai encontrar a reencarnação. Todas as revistas espíritas, todas têm um tema reencarnação. Se você pegar lá, colocar, abrir no Word ou no PDF, dar um Ctrl F e mandar pesquisar, você vai encontrar milhares de vezes a palavra reencarnação. A reencarnação está presente em toda a obra de Kardec. Da introdução ao final, vai estar presente. Eu coloquei aqui só para a gente se contextualizar, que é um capítulo, no capítulo 4 da desistência, o tema está lá de forma exclusiva, vamos colocar assim. E aí no próximo slide, né? Pegando a questão, uma das questões. Não, pulou um, Rui, hoje. Volte um, por favor. Não, foi eu que pulei, desculpe. Não. No meu tem uma aqui. Qual o objetivo da reencarnação? Não, só obrigado. Qual o objetivo da reencarnação? Não sei se está trocada a ordem. Qual o objetivo da reencarnação? Não, pode voltar, Rui, volte. Deixa assim. Qual o objetivo da reencarnação? No meu tem a questão, desculpe, eu devo ter tirado e quando lhe passei, terminou indo sem esse slide, mas eu dou uma lida aqui. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Essa é a pergunta número 132 do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a questão 132 diz: qual o objetivo da reencarnação? E aí Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Aí, nesse próximo slide, tem lá, busca a perfeição. Para uns, é expiação. Aí você vê no número 3 aí, expiação. Para outros, missão. E aí a gente encaixa prova. Você pode ter uma prova, pode ter uma expiação, pode ter uma missão. E numa mesma encarnação, você pode colocar duas coisas ou as três. Ter prova, ter expiação e ter missão. Prova, expiação, prova ou missão. Mas para alcançar essa perfeição, continuam os espíritos respondendo, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda um outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. É o número 5, enfrentar a sua parte na obra da criação. Está na questão 132. Para executá-la, é que em cada minuto toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim toma o corpo físico, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Essa é a resposta da questão 132. E aí, nesse slide que vocês estão vendo, tem mais 2 pontos, que é preparar uma encarnação futura. Às vezes você tem uma prova muito difícil e prepara, se reencarna para enfrentar essa prova, digamos assim, se fraciona a coisa para poder enfrentar, ou, e aí eu trago essa experiência, a gente pode citar como exemplo do suicida, o refazimento do corpo perispiritual, não a reencarnação para refazer. O próximo, por favor, Rui.
E aí vocês podem anotar como Busca na Perfeição, no capítulo 3, no número 8 e 9, do Céu e Inferno, na primeira parte, Kardec descreve o aperfeiçoamento pessoal. Né? A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades, isso que a gente estava discutindo na semana toda retrasada, quando a gente estava falando de ciência e moral, de religião e moral, dessas duas alavancas. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar todo o mal que sobra. Como poderia o selvagem? Aqui a gente pontua que a gente tem que pegar a expressão selvagem e levar para o contexto da época, como a gente já falou várias vezes, né? Eu, Rui, Raimundo, o Simval, já comentando essa expressão que, apesar de desuso hoje, mas naquela época é o que se utilizava. Como poderia o selvagem, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectual mais adiantado europeu? Hoje a gente faria uma correção, né? Como poderia aquele espírito que está iniciando a vida lá atrás, né? Saindo do mundo da ignorância, do simples ignorante, chegar ao arcanjo, chegar a um espírito superior? É materialmente possível na encarnação. A gente vê a dificuldade. O pobre do Emmanuel, em 6.7, que ele descreve a dificuldade dele. Eu não vou nem colocar as minhas aqui. Deixa quieto. Isso é interessante, né, que a gente fica falando. Eu estou batendo muito nesse ponto porque se critica muito os espíritos e, na verdade, é a leitura que os indivíduos fazem. Quando André está lá escrevendo o Nosso Lar, que ele encontra a Dona Laura parece um espírito evoluído, um espírito já quase superior. As pessoas veem Dona Laura. E ela diz assim, eu comecei, André pergunta, cadê seu marido? Você fala tanto dele, de Ricardo. Não, Ricardo voltou para a Terra. Aí disse, voltou para a Terra? Eu também vou voltar. Mas como a senhora vai voltar? André via como espírito sábio, respondia a tudo, tirava todas as dúvidas dele, equilibrada, toda zen, toda fofinha. Aí ela disse, não, eu comecei a ter uns problemas aqui, umas coisas assim e tal, etc. Procurei o ministro Clarencio. E o ministro disse, vá lá no Ministério do Esclarecimento, fale com o ministro Benevuto e peça para ele liberar um pouco do seu passado. E ela foi. E só liberaram 300 anos. Para ela ver 300 anos. 300 anos, numa conta muito apertada, dá 2, 3 existências. Então, ela só tem crédito ou capacidade para pagar o débito de 2 ou 3 existências. Imagine se abrir as nossas 10 lá, se a gente voltar lá para Roma, voltar lá para trás, para a Idade Média, etc, etc. Então, uma encarnação não dá. Ainda mais que a gente, nas encarnações que a gente passa, a gente vai acumulando cada vez mais débito. É difícil acertar, mas é difícil. É difícil. Esse planeta de prova e expiação tem o nome certinho, planeta de prova e de expiação. Eu só fico pensando como deve ser um planeta de expiação. Mas vamos lá, como poderia o selvagem e tal? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância, barbárie, privado dos gozos que só o desenvolvimento da faculdade pode proporcionar-lhe? Então, a reencarnação é algo necessário. Próximo slide, por favor, Rui. Aí vem a prova serve para o aprendizado do espírito, né? É a alavanca, é a espora que faz com que a gente caminhe para frente, com que a gente avança, com que a gente progride. Não significa necessariamente sofrimento. Expiação, sim, que é débito, é pagamento. Expiar é pagar o que se deve. São novos conhecimentos em virtude de um teste a que será submetido o espírito encarnado. A gente tem prova de paciência, tolerância, amor, fé, perseverança. A gente está passando por uma aprovação agora de paciência com essa pandemia, que é só o hino de Rui para descrever melhor. O próximo, por favor, Rui. A gente já está chegando no final. Tenham paciência. Não é uma aprovação, não. A gente está aqui tranquilo. Ninguém vai sair de casa mesmo.
Expiação. O vocábulo expiação também é oriundo da palavra expiazione, e aí sim, castigo, penitência, cumprimento de pena. Próximo slide, por favor, Rui. No Livro dos Espíritos, na introdução número 6, a gente vê essa ideia de missão. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria, todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que eles cumprem sofrer repetidamente até que tenham atingido a absoluta perfeição moral. Então a gente vê aí as ideias de expiação, missão e perfeição moral em um parágrafo na introdução do Livro dos Espíritos. O quinto, preparar para a encarnação futura, a gente já comentou lá atrás. O próximo slide, por favor, Rui. A gente vê na Gênesis, no capítulo 12, versículo 24, vocês estão observando que céu, inferno, Gênesis, Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, livro, tudo está aí. Todas as obras, as ideias de reencarnação. A obrigação que tem um espírito encarnado de prover o alimento do corpo, a sua segurança, o seu bem-estar, o força empregar suas faculdades e investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Isso tem capítulo inteiro no Livro dos Espíritos. Útil, portanto, ao seu adiantamento é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo que lhe serve de habitação, não só para ele, espírito, indivíduo, mas também para uma coletividade, uma responsabilidade individual que o espírito tem e uma responsabilidade coletiva por estar encarnado nesse planeta. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Próximo, por favor, Rui. O refazimento do corpo espiritual. É sabido que o espírito desregrado, preso aos vícios e às paixões, que envilece o homem, ao desencarnarem, pode chegar a perder sua forma perispírita. Aí eu cito o exemplo do suicida, e às vezes é necessário, na obra, aí eu vou citar a obra de Ivone Pereira, A Memória de um Suicida, há casos desses, que a morte é tão trágica que, segundo Camilo Cândido Castelo Branco, e como é que eu diria, com a revisão de Charles, que é o mentor espiritual de Ivone Pereira, e com a revisão da obra também pelo espírito de Leon Denis, né, os dois fizeram a revisão da obra, eles dizem que tem espíritos que a forma do suicídio foi tão trágica que uma reencarnação compulsória em um corpo bem deformado é a primeira terapia para poder reorganizar o perispírito, para dar continuidade às terapias no plano espiritual. Geralmente, essas encarnações dão de forma compulsória, assim aqui a essência do espírito encarnante. E aí tem dois textos grandes agora, eu vou poupar vocês da leitura. Esse texto está no Principiante Espírita, que é o visitante perguntando a Allan Kardec se tem reencarnação, por que a gente não lembra dela? Não era melhor a gente ter lembrança para não fazer as bobagens que a gente faz? Não era melhor ficar com as lembranças? O próximo slide, por favor, Rui. E aí vem a resposta de Kardec, né? O espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Tudo aquilo que ele aprendeu. Kardec faz até um raciocínio bem interessante nessa resposta, que ele fala, por exemplo, ele faz uma comparação com no meu tempo era primário, hoje acho que é ensino fundamental, ensino básico, mas eu vou para o meu tempo. Pode me chamar de velho, não tem problema não. O que a gente aprendeu no primário, o que a gente aprendeu no ginásio, vocês aprenderam aí no fundamental, no básico, se é que aprenderam aí também, agora eu tiro minha casquinha, porque meu primário era bom. O que a gente aprendeu lá no primário, o que a gente aprendeu no ginásio, a gente não fica mais lembrando a tabuada, a gente não fica somando 2 mais 2 igual a 10. Isso está no nosso
no nosso arcabouço, né? Tá no cérebro. Então, essas experiências, tudo aquilo que a gente adquiriu de positivo, está no espírito. Então, não precisa você reviver aquilo, segundo Kardec. Ou seja, não há um esquecimento. Você não lembra o detalhe do fato que você fez isso assim, aquela hora de manhã, tal, pegou tantas horas. Mas a experiência ficou registrada em você. A experiência a gente traz a experiência. Tanto que muita bobagem a gente já não faz mais, porque a gente já passou pelaquilo e estamos caminhando. E aí, o último slide, por favor, Rui. Só para a gente começar a discussão. Como é que a gente poderia provar a reencarnação? E aí tem uma opinião, isso em cima do que a gente do que a gente estuda na obra de Kardec. Como é que a gente explicaria as diferenças de moralidade e intelectualidade entre os indivíduos? Né? Como é que a gente vai justificar os problemas individuais e coletivos que assomam a vida dos indivíduos e do povo? Porque você tem que reencarnar em Salvador, na Bahia, no Piauí, lá na Lagoa das Varas, no Piauí, que a gente tem que ter tal presidente, tal líder, porque a gente nasce nessa nação com tal cultura, com tal, etc., que a gente não nasceu pegando roi, porque ele não nasceu lá na Suíça, lá onde ele tanto queria, tal. Ele vai dizer que foi enganado, tal, porque mostraram um lugar bonito para ele, etc. Mas aí a gente explica pela reencarnação as simpatias e as antipatias, né? A inexistência de penas eternas e da ressurreição, né? Que Deus é esse que você vai ficar eternamente no micro-ondas lá do capeta, nessas ideias que se colocam. As lembranças espontâneas das crianças é uma forma de você atestar. Os nervos, que são aquelas marcas de nascença. Eu tenho uma amiga que ela foi guilhotinada. Ela viu sendo guilhotinada e ela tem uma cicatriz aqui do nada, do pescoço, de ponta a ponta. Tem uma cicatriz aqui. Eu digo, ainda voltou ainda com a marca da coisa. Ela no desdobramento se viu sendo guilhotinada, etc. Ela tem uma visão também que ela disse, eu sonhei que eu estava deitado numa liteira em Roma e um escravo sobe para me oferecer alguma coisa, eu na maldade empurrei ele escada abaixo e o local do pé dela que bate nesse escravo, ela desenvolve um câncer. Hipnose, através da hipnose você pode provar. Também como é que você explicaria os gênios da ciência e da arte, Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, e também como você explicaria os gênios da espiritualidade, né? Os João da Cruz, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, enfim. Então fica aí, a gente fica aberto para discussão, como foi bem tranquilão, vocês não têm pergunta nenhuma, nem dúvida, então hoje já pode fazer a prece.